Alô? Olá? Tudo bem? Nós vamos finalizar o estudo do céu, do campo elétrico uniforme, uma análise muito legal, que é um equilíbrio de partículas em meio a dois tipos de campo. Um campo elétrico uniforme, um céu, que eu vou chamar por E, e um campo gravitacional, que você já está habituado a chamar por G, aquela mesma aceleração da gravidade. Então, nós temos uma partícula de carga Q e massa M, colocada numa região interna, duas placas, que caracterizam um céu, e essa partícula vai estar em equilíbrio estático. Essa partícula vai estar em repouso. Quando você analisa as forças que agem sobre essa partícula e o seu entendimento para o equilíbrio estático, a única situação possível seria essa daqui. Bom, vamos lá. A força-peso, que a gente já aprendeu a representar em outros carnavais, ela está sempre orientada na vertical de cima para baixo. Então vamos lá. Estou representando a força-peso nas duas situações aqui, tá? Essa é a partícula, o campo gravitacional está na vertical para baixo. Aqui estão as duas placas planas paralelas com sinais contrários e a mesma quantidade de carga, mas ainda não está visível, não estão visíveis os sinais. E aqui acabei de representar a força-peso, que você lembra muito bem, que peso é calculado pelo produto da massa pela aceleração da gravidade. Muito bem, se só houvesse essa força-peso atuando sobre a partícula, evidentemente que ela descreveria um movimento vertical para baixo com aceleração g. Mas não é isso que acontece, porque ela se apresenta em equilíbrio estático, ela se apresenta em repouso. Então deve existir uma outra força que equilibra. Isto é, deve haver uma outra força que anule a força-peso para que se então obtenha o repouso. Ora, se a força-peso atua na vertical para baixo, para equilibrar essa carga, em meio a esses campos, a força só pode estar na vertical para cima. É a única condição. Como um campo gera, o campo G, que é o campo gravitacional, gera força-peso, o campo elétrico uniforme vai gerar uma força de natureza elétrica, que nós vamos chamar por Fe, e só pode estar orientada na vertical para cima, a fim de anular a força-peso. Vamos representar no segundo caso, então, força-peso na vertical para baixo. Para cancelar ou anular em módulo essa força-peso, nós devemos ter uma força de natureza elétrica para cima. Então vamos lá. Força de natureza gravitacional, peso, orientada para baixo. Força de natureza elétrica, oriunda do campo elétrico E, do céu, na vertical para cima. Poderíamos até adiantar isso daqui, olha, para que haja o equilíbrio estático, podemos dizer que o módulo da força elétrica deve ser exatamente igual ao módulo da força-peso. Isso é fato para que justamente ocorra o repouso, o equilíbrio estático. Tá legal? Muito bem. Lembrando que a gente já viu anteriormente, a força elétrica pode ser calculada por Q vezes E, onde Q é o valor da carga que eu estou puxando em módulo, E é o campo elétrico e a força-peso M vezes G. Naturalmente, nós vamos utilizar o campo gravitacional informado, que para efeito de cálculo a gente já bem sabe que vale 10 metros por segundo ao quadrado. Muito bem. Só que, quando a gente analisa um equilíbrio de partículas, você sabe que uma partícula pode estar eletrizada positivamente ou negativamente. Então, nós temos dois casos aqui cuja análise é muito simples e você vai verificar. Eu vou supor que nesse primeiro caso aqui, essa partículazinha aqui, ela tem sinal positivo, ela é maior que zero. Lembrando do início do estudo do campo elétrico,
toda vez que a carga é positiva, a força elétrica e o campo elétrico devem ter mesma direção e mesmo sentido. Se essa carguinha aqui for negativa no segundo momento, Qzinho menor que zero, para a carga negativa, força e campo elétrico devem ter mesma direção, porém sentidos opostos. Então vamos lá. Partindo dessa premissa, se essa carga é positiva, se a força elétrica está na vertical para cima, e se força e campo devem ter mesma direção e mesmo sentido, o campo elétrico, representado por essas linhas de força em verde, também deverá estar orientado para cima. Ficou claro? Campo elétrico e força elétrica, mesma direção e mesmo sentido, porque a carga de prova é positiva. Nesse segundo caso, eu estou te apresentando que a carga de prova é negativa, então força e campo devem ter mesma direção, porém sentidos opostos. Para equilibrar a força-peso, a força elétrica está na vertical para cima, se devem ter sentidos opostos, então o campo elétrico, no segundo caso, deve estar orientado para baixo. Aqui estão a representação dos campos elétricos. Para finalizarmos a fase inicial, aqui já está toda a análise matemática, está faltando só representar onde está a placa positiva, onde está a placa negativa. Então vamos lembrar mais uma vez, carga positiva, linhas de força saem, carga negativa, as linhas de força entram. Então aqui, olha, se as linhas de campo elétrico saem da placa que está na parte de baixo, então a placa que está na parte de baixo deverá ter sinal positivo. Em contrapartida, entram na parte superior, entram na placa que está posicionada acima, então a placa posicionada acima deverá ter sinal negativo. Aqui é justamente o contrário, sai da placa superior, então a placa superior deverá ter sinal positivo e a placa inferior deverá ter sinal negativo. Baseado nessas conclusões, Millikan fez uma experiência muito importante. Muito bem. Essa questãozinha aqui, ela retrata muito bem o equilíbrio de partículas sob a ação de campo gravitacional e campo elétrico. A questão da qual eu vou ler para você, e vamos conversando, vamos batendo um papo aqui, sobre o esquema que aparecia. Robert Millikan verificou experimentalmente que a carga elétrica que um corpo adquire é sempre um múltiplo inteiro da carga do elétron. Não sei se você lembra, quando nós estudamos Q igual a N vezes E, nos fundamentos da eletrostática, a carga elétrica de um corpo vai ser sempre um múltiplo da carga do elétron, onde E, que é a carga elétrica fundamental, 1,6 vezes 10 a menos 19, na questão eu não apresentei, mas G vale 10. O experimento de Millikan consistiu em pulverizar óleo, aqui é um pulverizador, de pulverizar óleo entre duas placas planas, observa as duas placas planas, aqui eu indiquei placa 1, aqui eu indiquei placa 2, paralelas e na horizontal, caracterizando um CEAL, um campo elétrico uniforme. A maioria das gotas de óleo pulverizadas se carregava por atrito, que nós estudamos também. Toda vez que existe uma eletrização por atrito, corpos neutros se eletrizam. Muito bem, quando ela invade a região do campo elétrico uniforme, ela se eletriza por atrito. Considere que uma dessas gotas, está aqui a nossa gota, uma dessas gotas aqui, olha, está aqui a nossa gota, que eu vou jogar aqui para fora para fazer a análise. Considere que uma dessas gotas ficou negativamente carregada. Então, atenção, foi pulverizado, invadiu, aqui ela ficou negativamente carregada. O módulo do campo elétrico uniforme nessa região é 2 vezes 10 elevado a quarta newton por coulomb. E a massa de cada gotinha dessa daqui, olha, a massa de cada gotinha é de 6,4 vezes 10 a menos 15 kg. Eu gostaria que você me dissesse, você saberia me dizer
A direção e sentido do campo elétrico, supondo então que a carga elétrica elementar seja de 1,6 vezes 10 a menos 19, qual seria o número de elétrons em excesso nessa partículazinha? Bom, vamos começar então. Como é que a gente fez a análise do equilíbrio de partículas? Vamos lá. Está aqui a partícula, você tem a força-peso orientada para baixo, produto mg e a força elétrica para poder equilibrar, a força elétrica orientada para cima, força elétrica Q vezes E. A título de recordação, o cálculo da carga é dado pelo produto N vezes E, onde N é justamente o número de elétrons em excesso. Então você já sabe que nós vamos fazer Fe, Q vezes E, igual a P, que é M vezes G. Ficaríamos assim então, ó, Q vezes E vai ser igual a M vezes G. Mas entenda bem, eu posso, no lugar desse Q, que é a quantidade de carga da partícula que está eletrizada, substituir por N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19E, que é justamente o produto N vezes E, é justamente o valor de Q, aí seria igual a mg. A solução matemática já está bem tranquila. Olha aqui, ó. O campo elétrico uniforme nós temos 2 vezes 10 elevado a quarta. A massa da partícula nós temos 6,4 vezes 10 a menos 15. E a aceleração da gravidade eu não divulguei aqui, mas vale 10. Dessa forma, ficaremos assim, ó. N vezes 1,6 vezes 10 elevado a menos 19, que é o valor da carga, vezes o campo elétrico, 2 vezes 10 elevado à quarta igual, tá legal? Aqui é a massa da partícula divulgada, 6,4 vezes 10 elevado a menos 15, vezes o valor da aceleração da gravidade. Então, 10 para efeito de cálculo. N vai ser igual, então, a esse produto aqui, 6,4 vezes 10 elevado a 10 a menos 15 com 10 vai dar 10 a menos 14. Esses dois valores, efetuados o produto e trazendo para cá, vai ficar 1,6 vezes 2, 3,2. 10 a menos 19 com 10 a quarta vai dar 10 elevado a menos 15. Saiu a resposta. 6,4 dividido por 2 vai dar 2. E esse quociente 10 a menos 14 com 10 a menos 15 vai dar 10 elevado a 1. Isso significa dizer que tem essa partículazinha aí, ela tem 20 elétrons em excesso. Agora só, para a gente arrematar a fase final dessa análise, gostaria que você me dissesse o seguinte: como é que vai estar o campo elétrico aqui? Para que a gente saiba como é que vai estar o campo elétrico orientado, devemos lembrar que a carga elétrica ela é negativa. E se a carga elétrica é negativa, a força e o campo elétrico não podem ter mesma direção e mesmo sentido. Carga negativa, força elétrica e campo elétrico, mesma direção e sentidos opostos. Então, nesse caso, o nosso campo elétrico uniforme, ele deverá estar orientado para baixo. Se houvesse um questionamento de sinal de uma das placas, ficaria assim, ó. Placa 1, se está orientado para baixo, a placa 1, o campo elétrico vai estar saindo da placa 1, que é a placa superior, então ela tem sinal positivo. Em contrapartida, orientado para baixo, a placa 2, as linhas de força estão entrando, então a placa 2 deverá ter sinal negativo.